Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que está acompanhando aqui pela primeira vez o meu canal e não sabe do que se trata, nesse canal a gente fala sobre situações que acontecem no meu cotidiano de vida e que a gente consegue e que eu consigo tirar algum aprendizado em cima dessa situação. Então a ideia é eu trazer essa situação e mostrar para vocês o aprendizado que eu tirei dessa situação. Por quê? Porque eu entendo que eu fazendo isso, você que está assistindo esse vídeo consegue parar um pouco também no seu cotidiano, que é corrido, que a gente acaba vivendo no automático, e comece a reparar também nessas coisas que acontecem no seu cotidiano, que você pode tirar um aprendizado e que vai te fazer evoluir também como pessoa, ou que vai te fazer ter um conhecimento maior, né? Então, hoje a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu em 2024, no primeiro semestre. Eu e minha namorada, a gente morou na Chapada Diamantina por 3 meses no primeiro semestre de 2024. E para quem não conhece a Chapada Diamantina, na verdade, eu acredito que toda a Chapada, né, é um paraíso para quem gosta de natureza, para quem gosta de cachoeira, para quem gosta de fazer trilha, trekking. Então, naquela época, quando a gente foi morar lá, a gente não entendia muito sobre o assunto, né, de fazer trilha, a gente não era muito ligado, eu nunca tinha visto nenhuma cachoeira na minha vida. Hoje a gente já entende bem mais, a gente tem equipamento, a gente acampa, mas naquela época não, no primeiro semestre de 2024, né? E o que acontece? Como a gente já estava na Chapada Diamantina, a gente foi descobrindo. Então, já que a gente está aqui, por que a gente não começa fazendo uma trilha mais próxima? Por que a gente não começa fazendo outras trilhas? E o que eu comecei a reparar? Tanto quanto eu e minha namorada a gente fazia a trilha sozinha, quando algum casal de amigos ia visitar a gente, né? Porque a gente tinha alguns amigos que moravam perto da Chapada e ia visitar a gente. Eu comecei a reparar que sempre quando a gente ia fazer alguma trilha, exclusivamente eu, até então achava que só eu, né? Sempre comparava as trilhas. Então, essa cachoeira que a gente viu hoje é muito mais bonita que a cachoeira que a gente viu na outra trilha que a gente fez. Ou, essa cachoeira que eu. Essa trilha que eu fiz aqui, ela é muito mais curta. Ou ela é muito mais longa. E quando esse casal de amigos em específicos foi visitar a gente, meu amigo me falou a mesma coisa, né? Essa cachoeira que a gente visitou agora, ela é mais feia em relação à outra que a gente visitou as outras vezes. E eu comecei a reparar que sempre que eu fazia uma trilha, ou que sempre que a minha namorada fazia uma trilha, a gente acabava pensando lá na frente. Então, a gente estava na trilha e estava torcendo meio que para a trilha acabar, né? Para chegar logo a cachoeira. Para chegar logo, porque a cachoeira sempre na trilha da Chapada, em específico, né? Essas trilhas que a gente fez, ela era o ponto final. Então, todo mundo fazia a trilha da cachoeira X para chegar na cachoeira X. Então, você tinha que passar pela trilha. E eu comecei a perceber que sempre a gente pensava no ponto final. Então, sempre a gente estava querendo saber o que tinha no final da trilha e o quão bonito ia ser a cachoeira que a gente estava ali. Só que eu comecei a reparando isso, eu comecei a perceber que, na verdade, em nenhum momento eu estava prestando atenção de verdade na trilha que a gente estava fazendo. Então, eu não sabia a diferença de uma trilha que a gente estava fazendo para outra trilha que a gente estava fazendo. E assim, a trilha, quando você vai para uma cachoeira, a maior parte do tempo que você passa, na grande maioria das vezes, é na trilha. Os maiores perrengues que você passa vai ser na trilha. E esses perrengues vão te fazer se fortalecer como pessoa, vão te fazer evoluir como pessoa. A trilha, ela também tem seus momentos lindos, tem seus momentos bonitos, tem animais. A trilha, eu costumo dizer, é onde você tem que prestar mais atenção, né? Porque pode ter um buraco, você pode torcer o pé e acabar não chegando no seu objetivo final, que é a cachoeira que você quer ir. Então, o que eu quero dizer com isso? E ao invés da gente só pensar no ponto final ali da cachoeira, é muito melhor quando a gente, depois que eu comecei a ter esse raciocínio e comecei a aproveitar, é muito melhor a gente aproveitar o caminho que a gente está fazendo. Então,
A gente pode demorar mais? Claro que pode demorar mais. Mas assim, a gente não tá com pressa para chegar na cachoeira. Só que quando eu comecei a fazer pelas primeiras vezes a trilha, parecia que eu tava com pressa para chegar na cachoeira, mas a cachoeira não ia sair de lá, entendeu? E na trilha eu não prestava atenção. Então, só que foi muito melhor quando eu mudei e comecei a prestar atenção na trilha, ver aquela flor que tava ali, ver uma cobra que tava na trilha, ver uma borboleta que tava na trilha, ver como o sol batia na montanha. Então, ver aquela árvore que tava ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma analogia com a vida, né? Que às vezes a gente acaba sempre pensando lá na frente. Então, eu não conquistei ainda o que eu quero conquistar. Só que você não acaba vendo o agora, né? Você não acaba vendo aonde você tá, no momento que você tá agora, o que você já evoluiu comparado com os meses que já se passou. Você acaba não percebendo essas coisas que vão mudando na sua vida, né? Ou foi essa analogia que eu fiz, assim, que a gente sempre acaba estando ansioso para chegar em algum lugar na vida, só que a gente não acaba aproveitando agora. Só que quando a gente chegar lá na frente, a gente vai pensar, pô, e o próximo passo, né? E a outra cachoeira? E aí você nunca vai aproveitar o caminho, porque você vai estar sempre pensando no ponto que você quer ir. Então isso foi uma situação que aconteceu na minha vida e eu quis trazer aqui pra gente, pra você que tá assistindo esse vídeo, tentar pensar também em algo que tá acontecendo na sua vida, começar a valorizar um pouco mais o agora, começar a prestar atenção mais no que você tá fazendo, ter orgulho de onde você chegou até agora também, dependendo de onde você tá, né? E você começar a enxergar isso na sua vida, né? Parar um pouco de focar no futuro e pensar, pô, eu consegui o emprego que eu tanto queria, ou, sei lá, mudei de cidade que eu tanto queria, ou agora eu tô indo pra academia, ou agora eu tô lendo mais livros, né? Porque a gente acaba não prestando atenção nessas coisas que a gente tá fazendo, e não valoriza o agora. Então, é essa mensagem que eu quis passar com esse vídeo. E se você chegou até aqui ao final, se inscreve no canal, recomenda para quem você acha que precisa desse vídeo, compartilha o vídeo, curte, e você vai estar ajudando a compartilhar mais essa mensagem aí para outras pessoas. Combinado? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.